O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, informou nesta segunda-feira, 17, que a bancada de oposição está novamente empenhada em articular a votação do chamado PL da dosimetria. Este projeto de lei, considerado uma versão mais amena, ou light, do projeto de lei da anistia, tem como objetivo principal reduzir as penas impostas aos indivíduos condenados por participarem dos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo Mota, a expectativa é que o texto seja submetido ao debate no plenário nos próximos dias, após o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, apresentar o seu parecer sobre a matéria. Vale lembrar que o regime de urgência para a tramitação do projeto da anistia já havia sido aprovado em setembro, possibilitando que ele fosse levado diretamente ao plenário sem a necessidade de passar pelas comissões. Uma vitória alcançada após intensa pressão e meses de impasse com a oposição. O abono salarial do PIS/PASEP, pago anualmente a milhões de trabalhadores com carteira assinada, terá critérios de elegibilidade modificados a partir de 2026. A principal mudança, resultante da aprovação de um pacote fiscal do governo, é a forma como o limite de renda é calculado, o que deve diminuir progressivamente o número de pessoas com direito ao benefício. O que muda? Limite desvinculado do salário mínimo. Atualmente, para ter direito ao abono, o trabalhador deve ter recebido, em média, até 2 salários mínimos no ano base, o ano anterior ao pagamento. Correção pela inflação, INPC. A partir de 2026, o teto de renda para receber o PIS/PASEP não acompanhará mais o reajuste total do salário mínimo. O novo limite será corrigido anualmente apenas pela inflação, INPC. Previsão de restrição. Como o salário mínimo tende a ter aumentos reais acima da inflação, essa desvinculação fará com que, ano após ano, o número de trabalhadores que ultrapassam o limite de renda e perdem o direito ao abono aumente. A expectativa do governo é que, até 2035, o benefício se restrinja àqueles que ganharam, no máximo, um salário mínimo e meio no ano base. Requisitos mantidos. Apesar da alteração no limite de renda, as demais condições para receber o PIS/PASEP continuam as mesmas. Estar cadastrado no programa há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base, ter os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS ou e-Social. O Banco Central divulgou que a atividade econômica do Brasil registrou um decréscimo expressivo no terceiro trimestre de 2025. O Índice de Atividade Econômica, IBCBR, conhecido como a prévia do PIB, apontou uma contração de 0,9% no período entre julho e setembro, em relação aos 3 meses imediatamente anteriores, após ajuste sazonal. Este resultado marca a primeira queda trimestral do indicador em cerca de 2 anos e, de acordo com analistas econômicos, sinaliza o peso da política monetária rigorosa. A manutenção da taxa básica de juros, Selic, em níveis elevados, encareceu o crédito, inibindo o consumo e o investimento, o que levou a um esfriamento generalizado da economia. O desempenho negativo foi sentido em diversos segmentos, com destaque para a agropecuária, que registrou uma queda acentuada, além de recuos nas atividades da indústria e do setor de serviços. Apesar do forte sinal de desaquecimento emitido pelo BC, o governo e o mercado financeiro ainda mantêm a expectativa de que o resultado oficial do Produto Interno Bruto, PIB, do terceiro trimestre, que será publicado pelo IBGE em 4 de dezembro, possa apresentar um cenário menos negativo, devido às diferenças na metodologia de cálculo. Para o fechamento de 2025, as projeções majoritárias ainda indicam um crescimento total da economia acima de 2%. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, poderá acelerar o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento em trama golpista. A medida seguiria o mesmo entendimento aplicado no caso do ex-presidente Fernando Collor, cuja prisão foi decretada após o ministro considerar que os recursos da defesa tinham apenas o objetivo de adiar o desfecho do processo. No caso de Collor, Moraes interpretou a apresentação de um segundo recurso, embargos infringentes, como uma manobra de protelação e determinou a execução imediata da pena.
Agora, a expectativa é que a defesa de Bolsonaro, liderada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno, apresente novos recursos após a rejeição dos primeiros embargos de declaração. Se Moraes entender que essa nova movimentação visa apenas postergar a prisão, ele poderá decretar o trânsito em julgado e a detenção imediata. Cenários e prazos. Se a defesa optar por novos embargos de declaração, o prazo para protocolo é de 5 dias úteis após a publicação do acórdão. Caso escolham os embargos infringentes, o prazo sobe para 10 dias. Essa estratégia poderia empurrar a decisão final para o fim de novembro ou início de dezembro de 2025. Local da prisão. Caso a prisão seja confirmada, o local mais provável para o cumprimento da pena é uma cela preparada na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Moraes já negou um pedido para avaliar a transferência de Bolsonaro para o complexo da Papuda, considerando-o impertinente. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, devido a outras medidas cautelares, mas poderá ser transferido para o regime fechado, salvo se comprovados problemas graves de saúde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta semana que está disposto a conversar com o líder venezuelano Nicolás Maduro. A afirmação ocorre em um momento de tensão crescente na região do Caribe, onde os Estados Unidos reforçaram significativamente sua presença militar com o envio de navios de guerra, incluindo o porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford, sobre a justificativa de combater o narcotráfico internacional. Ao ser questionado por jornalistas, Trump afirmou que, em algum momento, falará com Maduro e sugeriu que o governo venezuelano também tem interesse no diálogo. Apesar de não oferecer detalhes sobre como ou quando essas negociações ocorreriam, o republicano reiterou sua postura de que conversaria com qualquer pessoa. Em resposta, Maduro declarou em seu programa de televisão que estaria pronto para falar olho no olho com quem quisesse dialogar em Washington. A movimentação americana na região, batizada de Operação Lança do Sul, tem sido criticada por Caracas como uma tentativa de fabricar um pretexto para uma intervenção militar e forçar uma mudança de regime na Venezuela. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos enfrenta uma grave crise financeira e anunciou um plano de reestruturação que inclui o desligamento de no mínimo 10 mil funcionários através de um novo programa de demissão voluntária. A medida é crucial para reduzir o alto custo com o pessoal, que representa 72% das despesas totais da estatal. Contexto da crise e condição para empréstimo. Os Correios acumulam prejuízos bilionários desde 2022 e a projeção interna é fechar 2025 com um rombo de cerca de 10 bilhões de reais. Para evitar um colapso financeiro, a empresa negocia um empréstimo de 20 bilhões de reais. Fontes indicam que o corte de pessoal é uma condição fundamental exigida pelas instituições financeiras para liberar o crédito. O objetivo do PDV é gerar uma economia anual de aproximadamente 2 bilhões de reais na folha de pagamento. O programa será dividido em fases e deve focar em áreas como ociosidade e unidades operacionais identificadas com sobreposição de funções, visando a unificação de agências e o remanejamento de parte da força de trabalho. O sucesso da adesão ao PDV é visto pela gestão como um fator determinante para a sobrevivência da empresa no cenário atual, permitindo que ela volte a ter sustentabilidade financeira e possa competir com o crescente mercado privado de logística. O principal executivo do Google alertou, em entrevista concedida à rede britânica BBC, que o setor de tecnologia pode estar caminhando para uma crise de supervalorização na área de inteligência artificial, IA. O líder da gigante de tecnologia afirmou que, se houver um colapso repentino na especulação excessiva que atualmente impulsiona o mercado de IA, o que se convencionou chamar de estouro da bolha, nenhuma empresa que atua neste campo estará imune às consequências. A declaração ressalta a preocupação com a rápida expansão e a injeção maciça de capital em projetos e empresas de IA. Embora o crescimento da tecnologia seja inegável, a cautela do Google aponta para o risco de que muitas das avaliações atuais não se sustentem no longo prazo se os investimentos não se traduzirem em valor e retorno reais. O alerta sugere que, em um cenário de correção de mercado, mesmo as companhias mais consolidadas e com maior poder de fogo financeiro, como o próprio Google, não conseguiriam se blindar contra os impactos de uma desvalorização generalizada. O empresário Daniel Vorcaro, principal acionista e CEO do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, na noite de segunda-feira, 17 de novembro de 2025.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura a emissão de títulos de crédito falsos e outros crimes financeiros. De acordo com a PF, Vorcaro foi detido enquanto tentava embarcar em um jatinho particular com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A suspeita é de que o banqueiro estaria tentando deixar o país para evitar o cumprimento do mandado de prisão. Outras pessoas ligadas à instituição, incluindo seu sócio Augusto Lima e diretores do banco, também foram detidas. Crimes investigados e liquidação do banco. A Operação Compliance Zero foi deflagrada após o Banco Central identificar graves irregularidades, incluindo a suspeita de que o Banco Master teria emitido títulos de crédito insubsistentes e os substituído por ativos sem avaliação técnica adequada em negociações com outra instituição. Os investigados podem responder por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa. Em um desdobramento direto do caso, o Banco Central decretou na terça-feira, 18 de novembro de 2025, a liquidação extrajudicial do Banco Master e da Master S.A., corretora de câmbio. A medida encerra o funcionamento do banco e suspende um recente acordo de venda do Master para a holding financeira Fictor, que havia sido anunciado um dia antes da prisão. O BC também determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores da instituição.